Olá, confira os destaques desta edição do Alpha Channel News. As tendências de cortes de cabelo e maquiagem para o inverno 2019. Os cuidados com a alimentação na época mais fria do ano. Tem os lançamentos do cinema e dicas de espetáculo no nosso Agenda Cultural. Isso e muito mais você confere agora no Alpha Channel News, que está começando. Com a chegada do inverno e também dos dias mais frios, a gente sabe que acaba comendo mais e também saindo um pouquinho da dieta, né? Mas para evitar problemas sérios de saúde, a Sociedade Brasileira de Nefrologia recomenda que haja atenção aos alimentos, principalmente no aumento do consumo de sal. Você sabia que a alimentação se relaciona diretamente com a temperatura do ambiente? E no frio, a probabilidade de engordar aumenta. Nosso organismo, ele acaba produzindo mais energia, queimando mais caloria, ao contrário do que muitas pessoas pensam, gerando mais calor, né? E essa geração aumentada de calor para nos proteger, isso é um mecanismo totalmente fisiológico que já era da nossa evolução, dos nossos antepassados, faz a gente ter essa sensação de maior fome, né, e ter essa necessidade de alimentos mais calóricos, alimentos que produzam mais energia, que te dê mais energia. De acordo com a doutora, a queda de temperatura faz com que os carboidratos sejam mais consumidos. Quando a gente fala de carboidrato, a gente fala dos carboidratos simples, os complexos. Falando um pouco dos simples, os industrializados, né, aqueles produtos que a gente consome, que hoje em dia a gente consome muito, né? Pela questão do tempo, da facilidade, a gente tem um teor muito grande de sódio, né? Então, para você ter uma ideia, a recomendação da Organização de Saúde é que se consuma 1.600 miligramas de sódio por dia. Uma consequência é o aumento de sódio na alimentação. Mas atenção, é preciso controlar. A primeira coisa, né, o primeiro efeito que a gente tem é o acúmulo, né, do sódio em termos de superfície corporal. Então você incha, você demacia, né, principalmente quem toma um pouco líquido, e nos meses de inverno a gente acaba tomando menos líquido por totalmente natural, a gente não transpira muito, então a gente não sente necessidade de água. Você primeiro incha, né? Existe uma sobrecarga também em termos de coração e em termos renais também. Existem algumas atitudes para prevenir complicações futuras e, assim, cuidar da saúde. Primeiro, evitar alimentos industrializados, né, que tenham um alto teor de sódio, preferir as frutas, as verduras, as hortaliças, legumes que de fato são carboidratos, porém são os chamados carboidratos do bem, né? Ingerir bastante líquido, então isso é uma dica que a gente sempre, né, auxilia muitos pacientes em relação a isso, porque a desidratação relativa, né, que é essa ingestão pequena de líquido, faz o metabolismo trabalhar mais lento e as pessoas acabam adquirindo peso também por isso. O uso de drogas é um mal social em todo o mundo e, de acordo com dados do Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos usa drogas ilícitas, o que corresponde a cerca de 243 milhões de pessoas. E no dia 26 de junho foi celebrada a data escolhida pela ONU para o Dia Internacional de Combate às Drogas. Para auxiliar na guerra contra o uso abusivo de álcool e outras drogas, o Ministério da Saúde investe em uma política de saúde específica para esse assunto. Alexandre Trino, coordenador adjunto de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, adverte sobre a importância de manter uma rede de atenção especializada e integrada para o atendimento, pois o tratamento de um paciente que faz uso abusivo de drogas é bastante complexo, porque geralmente eles apresentam demandas que vão muito além da saúde. A facilidade ao acesso e à aceitação das bebidas alcoólicas pela sociedade faz com que os adolescentes fiquem mais expostos a situações e comportamentos de risco. Para saber mais sobre os riscos do consumo de álcool na adolescência, ligue para 156. Veja agora as denúncias de Alphaville e região no quadro Questão de Ordem.
A quantidade de fios soltos e abaixo da altura ideal na Alameda Tocantins tem colocado a vida dos pedestres em risco. Mais uma vez, nós chamamos a atenção dos responsáveis pelos serviços para que a manutenção seja realizada antes que algum acidente aconteça no local, uma vez que a Alameda Tocantins tem um intenso tráfego de pessoas diariamente. Nós recebemos em nosso WhatsApp mensagens falando sobre as péssimas condições da rua Eustáquio, que dá acesso ao Green Valley. Primeiro, vamos começar falando sobre a calçada. Um trecho dela está totalmente destruído e não tem como o pedestre passar, a não ser indo pela rua. Agora vamos falar da falta de qualidade do asfalto. Desde o entroncamento com a Avenida Andrômeda, o asfalto está trincado, irregular, cheio de buracos e cascalhos espalhados por praticamente toda a sua extensão. Outro detalhe que nossa equipe notou é que, mesmo sendo proibido estacionar no local, a rua se tornou um ponto de motoristas de aplicativo, que param em local proibido para aguardar o chamado de clientes. A margem da rua está tomada de mato e lixo de todo tipo, como garrafas plásticas, pacotes de salgadinho, latas de alumínio, entre outros. E no próximo bloco você vai ver uma reportagem sobre as tendências de cortes de cabelo e de maquiagem para o inverno. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta. Você já sabe quais são os tipos de cabelo e maquiagem que estarão em alta nesse inverno? Confira a seguir na reportagem. Com a chegada da nova estação, novas cores e estilos de cabelo surgem e se tornam tendência. O corte de cabelo, a tendência hoje é o cutback, o cabelo totalmente reto, sem desfiado, um cabelo mais curto, acima do ombro. Esse é o corte de tendência hoje. Agora, para aquelas mais tradicionais, ainda continua o long bob, um cabelo um pouco mais curto atrás, bem longo na frente e usando ele com um pouco mais de volume, o movimento, né? O investimento para estar por dentro é alto, mas o resultado vale a pena. O produto de qualidade interfere no resultado final do que você quer conseguir no cabelo da cliente. São produtos altamente testados, qualificados e tudo passa pela franquia, né? Então, os produtos que a gente usa aqui, todos passam pela franquia e autorizados pela franquia. Isso desde manicure, é tudo esterilizado, é tudo fiscalizado. Então, um bom local, você encontra tudo isso. Além do corte, a cor do cabelo também é um fator muito importante. A grande tendência mesmo, a grande sacada para o inverno de cor são as cores quentes e as luzes bem suaves, de 2 a 5 tons no máximo de diferença, sempre usando tons quentes, dourados, marrons, né? Até alguns casos até chegando a um tom mais acobreado. Essa é a grande tendência e é um cabelo que serve para todo tipo de pele. E por último, mas não menos importante, o que chama atenção são as texturas do cabelo, que também fazem parte das novas tendências. Com relação ao liso, né, aquela coisa da progressiva que foi tão pesada, né, era praticamente uma ditadura do cabelo liso, isso já acabou. Hoje as mulheres estão usando um cabelo mais solto, mais ondulado, elas chamam até de sujinho, né, dá aquele leve onduladinho para não parecer que foi feito no salão, uma coisa mais casual. Essa é a tendência, isso é o que realmente está pegando no mundo da moda hoje. Além do cabelo, a mulher se preocupa também com a maquiagem. Para esse inverno, existem dicas para você saber como se maquiar de acordo com o que está em alta. Você pegar só um tom de sombra, ou mesmo a sombra, o próprio blush que você tiver, vermelho, bordô, enfim. Você pode jogar assim na sombra, junto com o blush, até brincar com a mesma cor do batom, que fica muito legal. Isso que são as cores monocromáticas, né, que a gente chama. Então é muito legal brincar com essas cores e tá vindo muito agora no inverno. As cores são muitas, por isso, o que vale é a criatividade. A gente sempre brinca de usar até o rímel com cores. Tem cores laranjas também, tem cores azuis, aquelas pessoas com bastante criatividade pode até usar nisso que você vai estar super na tendência. Mas aí basta a criatividade, delineador amarelo, que é isso que a gente sempre brinca. E brincar com os tons de blush, né? E batom, que também é o mais fácil. Batom fechado, batom aberto, um vermelho, até o militar, que tá super em alta agora também. Um batom verde mais aberto também fica super bom. E aí vai da criatividade de cada pessoa. E com a chegada do frio, a pele pode sofrer,
Portanto, não esqueça de cuidar. Sempre passar filtro solar, logo assim que passar filtro solar já passar um sérum também, para deixar a pele bem hidratada, bem viçosa, para você já aplicar sua base de preferência, seu pó, seu blush, enfim, para você fazer aquela maquiagem ficar mais fresh também, não tão carregada, para dar um ar mais de vivacidade para a pele também. O prefeito Bruno Covas sancionou na terça-feira, dia 25, um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal em abril, que proíbe estabelecimentos comerciais de distribuir canudos plásticos, mas só deve definir como será feita a fiscalização da nova norma em um prazo de 180 dias. Bruno Covas afirmou que a aprovação da medida tem mais um efeito pedagógico do que uma medida punitiva e que a própria população será a maior fiscal do cumprimento da lei. O projeto municipal diz que no lugar dos canudos de plástico poderão ser fornecidos canudos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável. O texto prevê multa de R$1.000 para o estabelecimento que usar canudinho plástico. Na eventual reincidência, o valor dobra e segue dobrando até a sexta autuação. Além da Prefeitura, a Assembleia Legislativa aprovou medida semelhante para valer em todo o estado de São Paulo. Em Santana de Parnaíba, os estabelecimentos ficaram proibidos de distribuir canudos de plástico desde agosto de 2018. Em Barueri, um projeto parecido foi aprovado na Câmara em 12 de março e aguarda a sanção do prefeito Rubens Furlan. Na última sexta-feira, dia 28, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve em São Paulo para receber das mãos do governador João Dória a principal honraria do governo do estado, a Medalha da Ordem do Ipiranga, no grau Gran Cruz. O evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado. Durante a cerimônia, o governador elogiou os serviços prestados por Moro na Lava Jato e disse que se não fosse por ele liderando um grupo de patriotas, como juízes, desembargadores e promotores, a Operação Lava Jato não seria o que é. O ministro agradeceu e declarou que a homenagem é uma manifestação de apoio após o vazamento de conversas confidenciais obtidas pelo jornal The Intercept. Nessas últimas 3 semanas, apesar desses ataques que, de certa forma, entristecem, né, também tenho recebido muitas manifestações de apoio. Hoje, inclusive, é uma delas, embora tenha também outro objeto, essa honraria de hoje, que é o trabalho feito com o Estado de São Paulo. E o que eu tenho mais ouvido das pessoas, hoje mesmo no avião, eu peguei um avião comercial para vir para cá, e várias pessoas vieram cumprimentar, né? E a palavra que eu mais ouvi é: não desista. Eu posso assegurar, não vamos desistir. Confira agora os principais lançamentos do cinema e dicas de espetáculo no nosso Agenda Cultural. Homem-Aranha, Longe de Casa. Peter Parker decide juntar-se aos seus melhores amigos em uma viagem para a Europa. Porém, Nick Fury aparece para sequestrar as férias do bom menino e revela misteriosos ataques de criaturas bem estranhas que estão causando destruição por todo o continente. Awesome. You got gifts, Parker, but we have a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. What are you going to do about it? You don't want any part of this. Turma da Mônica, Laços. Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho. Mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos, Mônica, Magali e Cascão. Não cabia só nos quadrinhos. Mas a floresta à noite, ó, perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medinho, Mônica? Que barulho foi esse?
Acho que foi da minha barriga. Em 2019, A gente é ou não é a Turma da Mônica? Não, a gente é a Turma do Cebolinha. É difícil. a Turma da Mônica vai pro cinema. Chamaram ela de dentuça. O que mais pode acontecer? Meu Deus. E o Teatro Bradesco apresenta de 6 de julho a 4 de agosto o musical Peter Pan. Na superprodução adaptada da história original, Peter e a fada Sininho levam seus amigos Wendy, Michael e John para conhecer o lugar em que vivem, a Terra do Nunca, onde o tempo não passa. Uma história cheia de emoções, interatividade, efeitos especiais e tecnologia, que proporciona às famílias muita alegria e diversão. A classificação é livre e os ingressos estão disponíveis no site teatrobradesco.com.br. E esse foi o nosso Alpha Channel News. Muito obrigado pela sua companhia e não se esqueça de participar com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é 942470505. Até a próxima. Tchau, tchau.